pessoal, aqui é o Rodrigo do canal Entre Linhas Gremistas no YouTube, analista tático de desempenho, e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo bem aprofundado a respeito de uma questão que está incomodando nós gremistas. Essa pressão em cima do trabalho do técnico Quinteiros. O gremista está preocupado, o torcedor está muito preocupado, tem gente pedindo que o Quinteiros vá embora, que não vai dar certo, vai dar tudo errado, e eu tô aqui para fazer uma análise mais aprofundada para a gente tentar entender quais são os ingredientes que estão fazendo essa pressão ser tão grande, tão grande, tão grande, para que tanta gente esteja pedindo essa sua demissão. E eu vou começar aqui no nosso vídeo, primeira coisa, dizendo que esse vídeo não quer dizer que eu esteja aqui pedindo a demissão do Quinteiros. Não vou emitir uma opinião pessoal a respeito de se o Quinteiros deve ou não ser demitido. Eu vou aqui tentar explicar quais são as razões que compõem todo este pensamento, né, que as pessoas estão usando para chegar à conclusão de quem sabe o Quinteiros precisa ser demitido. E eu vou começar pela primeira razão, uma razão muito importante e a mais importante de todas, que é o fator campo. A principal razão dessa fervura toda, desse caldeirão que está mexendo com o ambiente do Grêmio, é o fator campo, é o fator rendimento. De fato, o time não está rendendo aquilo que o Grêmio gostaria, né? Que o Grêmio, os torcedores, gremistas, a própria diretoria, gostaria que o time estivesse rendendo. O Quinteiros já tem aí um trabalho de quase 4 meses, né? Mais ou menos uns 4 meses, e o time, embora tenha tido algumas partidas interessantes, não encheu os olhos de nenhum torcedor em nenhum grande jogo, sabe? Teve bons jogos, poucos, mas teve, e teve vários jogos que foram bem ruins, né? E essa é a questão. Então, em termos de rendimento, o retrato mais recente é que não é bom. Então, primeira grande coisa que está contribuindo para essa pressão em cima do Quinteiros, se esperava mais dele, né? E ele ainda não conseguiu entregar um Grêmio confiável. O torcedor está olhando para esse time e está desconfiado. Será que vai dar? O pessoal está achando que não vai dar. Tá? E uma coisa que deu para perceber é que muito rapidamente os adversários conseguiram ler o sistema de jogo do Quinteiros, o modelo de jogo do Quinteiros, e anular, mais do que isso, não só anular, mas se aproveitar das principais falhas que ele provoca, que ele tem. Né? O modelo de jogo do Quinteiros abre 2 extremas na ponta para tentar usar os ataques em velocidade, e aí acaba tendo um pouco menos compactação em determinados momentos do jogo, não só no meio de campo, mas também nos corredores laterais, e aí acaba acontecendo o quê? Né? Os adversários carregam os seus laterais avançando para cima da nossa defesa, fazendo 2-1 nos nossos laterais. Isso acaba gerando muitas oportunidades de gol, a gente sofreu muito com isso contra a Juventude, contra Caxias, foi o primeiro a enxergar isso no time do Grêmio, a gente viu nas nossas análises aqui do nosso canal, o Caxias foi o primeiro, a Juventude foi lá e repetiu, nos trouxe problemas. Depois o próprio Grenal nos trouxe os mesmos problemas, o Grêmio não conseguiu entender isso, só foi conseguir dar uma corrigida quando mudou a forma de jogar, a composição do meio de campo, botando 3 volantes para tentar combater melhor aquela marcação ali, mas continuou vazando nas laterais. Então esse é o primeiro grande elemento dessa pressão que o Quinteiros vem sofrendo. O seu sistema de jogo não está funcionando, o seu modelo de jogo não está funcionando, não funcionou, não convenceu. Principal razão da pressão em cima do Quinteiros. Mas não é só isso. A gente tem outras 3 questões, né, que eu separei uma lista de 4. Essa é a principal, as outras 3 são as seguintes. A segunda, também importante, mas não tão importante. Eleição, ano de eleição. O Grêmio é um clube associativo e hoje está num ano de eleição, onde os agentes políticos do clube estão usando tudo que acontece de ruim para não digo para se autopromover, porque está muito fácil bater nessa direção atual por conta de tudo que aconteceu no ano passado e de tudo que está acontecendo nesse ano. Inclusive surgindo aqui até uma brincadeira nos últimos dias, de que caiu na terra, a culpa é do Guerra. Tá mais ou menos assim, tudo que acontece de errado, a culpa é do Guerra, a culpa é da direção, a culpa é do Quinteiros, tá tudo dando errado. Então tá muito fácil bater na direção, tá muito fácil bater no Quinteiros, e esse clima político já está meio que tomando conta, os adversários já perceberam isso, então quando possível estão jogando algum tipo de coisinha aí nessa sopa que está fervendo aí nas costas do Quinteiros, que de quente ela não tem nada. O terceiro tem um pouco a ver com esse segundo, mas ele tem mais a ver com a falta da comunicação. Um dos grandes problemas dessa gestão,
ajuda no item 2 lá, né, que eu estava falando. Um dos grandes problemas dessa gestão é um problema de falta de comunicação das coisas que acontecem dentro do Grêmio, né? É uma opção da gestão de se fechar um pouco mais, de dar menos entrevistas, de dar mais espaço para os jogadores falarem, para o treinador falar. E o ambiente do Grêmio, ele é um ambiente muito vivo, né? O ambiente, eu digo, o que eu chamo de, o que nós chamamos de gremiosfera, os produtores de conteúdo, jornalistas, é um ambiente muito vivo, muito rico. E o próprio gremista, ele consome muito esse tipo de conteúdo. E quando consome esse tipo de conteúdo e o Grêmio não contribui para essa produção de conteúdo, acaba surgindo muitas fake news, muitas notícias inventadas, notícias meio tortas, e que o Grêmio está meio que fechando os olhos para isso, sabe? Embora esteja tentando replicar modelos de outros times aí, a verdade é que o nosso ecossistema, o nosso sistema que está vigindo aqui, a nossa torcida, ela é diferente das outras. A nossa torcida é mais presente no digital e ela acaba replicando e reverberando tudo que acontece no meio digital, na internet, né? E na falta de informação, na falta de melhores informações, o que acontece? As pessoas, os produtores de conteúdo que estão aqui, como nós, né, tentando fazer um conteúdo bom, denso como esse, os caras eles vão mais na parte da crise que dá mais clique. Então os caras vão lá e dizem, Quinteiros está com um trabalho ruim, vai cair. Porque o Quinteiros brigou com o fulaninho. Porque então é isso que está acontecendo. Muito produtor de conteúdo, muito jornalista criando uma crisezinha aqui, outra ali, tem a crise do dia, aí tem o problema de não sei o que, e o Guerra faz tudo errado. Então tá nesse papo aí, tá, gente? Tá ficando bem forte. E um discurso muito uníssono, muito unificado no sentido de que o Grêmio já deu. O Grêmio acabou a gestão antes do final da gestão e o trabalho do Quinteiros acabou em abril, sabe? Tá assim. Se vocês derem uma zapeada nos canais de YouTube, principais canais de YouTube, o Grêmio está assim, né? E quem não está assim está sendo pressionado a ficar assim. Essa é a grande realidade. E por fim, para encerrar aqui com a nossa lista de razões que estão entornando o caldo dentro do Grêmio e ajudando a pressionar o treinador, talvez o mais, um dia problemático, mas o mais polêmico, que querendo ou não, gente, assim, vamos ser bem sinceros, o Renato é um grande ídolo do Grêmio, o Renato não está mais no Grêmio, está lá no Fluminense, né, vivendo a sua vida, um grande ídolo do Grêmio. Isso aí é o trabalho do Renato, que trabalhou nos últimos, 10, 11 anos, 7, 8 foram sob o comando do Renato. O Grêmio, ele se acostumou demais com a forma do Renato trabalhar. Então, essa mudança toda que foi feita depois da saída do Renato, e toda essa, vamos dizer, retenção de capacidade crítica do torcedor, que olhando para o Renato pensa assim, cara, como é que eu vou criticar o Renato, que é meu ídolo, é o ídolo máximo, é um deus, eu vou criticar o Renato de que jeito? O torcedor médio pensa assim, o torcedor médio evita criticar o Renato, com medo de criticar o Renato, os jornalistas evitam criticar o Renato, vocês estão vendo o quanto os jornalistas estão dando em cima do Quinteiros, dando-lhe porrada. O Renato, os caras ficavam mansinhos, porque o Renato vinha e dava nos dedos deles, eles sabiam que a torcida ia dizer amém para qualquer coisa que fizesse. Então o Renato é uma entidade fantástica no Grêmio e as pessoas têm essa dificuldade de fazer uma crítica, ainda que pontual, para o trabalho dele, né? Então ficou muito represada essa crítica. Essa crítica estava muito represada. E essa crítica também represada se soma às pessoas que estavam, vamos dizer, defendendo o trabalho, né? De alguma forma, vendo esse trabalho ruim do Quinteiros, estão usando esse trabalho ruim para tentar mostrar que o trabalho anterior não era tão ruim quanto se dizia. Então tá uma guerra de versões, assim, sabe? Do pessoal que antes dizia que o Renato não era culpado e agora estão usando a ruindade do trabalho do Quinteiros para dizer que o Renato não era culpado de nada. Né? Todo mundo tem as suas culpas, todo mundo tem os seus problemas. O Renato teve seus problemas, o Quinteiros está tendo seus problemas. O que a gente não pode é pegar isso daqui, generalizar tudo e transformar num raciocínio raso. Então, por isso que eu fiz esse vídeo aqui, denso, complicado. Daqui a pouco as pessoas podem até não concordar, mas é importante a gente fazer esse raciocínio para poder compreender o que compõe essa panela de pressão que está sofrendo o Quinteiros. Então, o último elemento é esse, né? Um senso crítico meio represado que se evitava de fazer no trabalho do Renato, está estourando tudo agora, né? Tudo está estourando agora. Tudo isso, esses 4 momentos, esses 4 grandes elementos estão pressionando o Quinteiros para que ele desenvolva um bom trabalho em tempo recorde. Tempo recorde. Os jogadores chegaram faz 60 dias no máximo, alguns deles aí, né? E o Quinteiros está tendo que montar um time e transformar ele em Super Grêmio em questão de 30, 60 dias.
Não dá, não é possível. A gente sabe que é difícil, não é impossível, mas a gente sabe que é muito difícil. E é isso que a direção está pensando, tentando dar um tempo que Quinteiros trabalhar um pouquinho mais, pelo menos até o Grenal parece que ele deve ficar. E aí, se não andar essa carroça aí quem sabe pode ter uma mudança de comando. Mas até lá, Quinteiros fica. Comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa panela de pressão que o Quinteiros está sofrendo. É justa, não é justa, é injusta? Comenta aí o que vocês acham que pode compor ainda essa pressão. Isso é importante. O Quinteiros tem que ficar, não tem que ficar. Deixem o que vocês quiserem aí, comentem e nos ajudem a crescer o canal Entre Linhas Gremistas, a trazer esses conteúdos densos, esses conteúdos importantes. Valeu, grande abraço para vocês e até a próxima.